Neste vídeo falaremos sobre o conceito de forças e as leis de Newton. Temos uma compreensão básica do conceito de força a partir da nossa experiência cotidiana. Quando você segura um prato com um frango, por exemplo, você exerce uma força sobre ele. Neste exemplo específico, a força é associada a uma atividade muscular. Esta situação é um exemplo de uma classe de forças denominada forças de contato, ou seja, elas envolvem contato físico entre dois objetos. Outra classe de forças, conhecidas como forças de campo, não envolvem contato físico entre dois objetos. Elas agem através do espaço vazio. A força de atração de um ímã é desta classe de forças. O Newton é a unidade de força no sistema internacional. 1 Newton é a força resultante que dará ao objeto de 1 kg a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Fundamentalmente, as forças obedecem às leis de Newton, também conhecidas como leis de movimento. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Ela diz o seguinte: na ausência de forças externas, um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante. Como esta flecha lançada no ar, ela permanecerá em velocidade constante se não houver outra força agindo sobre ela. É importante ressaltar que a primeira lei de Newton é válida apenas para referenciais inerciais. Um objeto em movimento pode ser observado a partir de diferentes referenciais. Um referencial inercial é um referencial que está em repouso ou tem velocidade constante em relação a outro referencial inercial. Já referenciais não inerciais são aqueles que estão acelerados em relação a um referencial inercial. Quando o trem é acelerado, o referencial do passageiro não é inercial e a primeira lei de Newton não é válida. Por exemplo, se você for um passageiro no trem e tiver uma bolinha no chão, se o trem acelerar, parecerá para você, que está no referencial do trem, que a bolinha se moveu sem forças externas. A segunda lei de Newton diz o seguinte: quando visto de um referencial inercial, a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante agindo sobre ele e inversamente proporcional à sua massa, ou seja, é a famosa fórmula do F igual a ma. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Ela não é apenas uma definição de força. As forças que atuam sobre uma partícula resultam de interações com outras partículas e com o ambiente também. Elas são dadas por leis de força que definem F pela situação em que a partícula se encontra. A segunda lei de Newton é uma espécie de molde, onde F pode ser visto como causa e ma como efeito. A terceira lei de Newton é a chamada lei da ação e reação. Ela diz que a toda ação sempre há uma reação, de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. Por exemplo, se um martelo bate no prego, ele exerce uma força sobre ele. O prego também exercerá uma força sobre o martelo, de mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto. E estas são as leis de Newton. Até o próximo vídeo, onde falaremos dos tipos de força que existem na natureza.